pessoal, sejam bem-vindos a esse novo portal, Papo de Família. Meu nome é Belinda Mandelbaum, eu sou psicanalista e professora do Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP, onde eu coordeno um laboratório de estudos da família, relações de gênero e sexualidade. E a ideia nesse portal é a gente conversar sobre as famílias no Brasil, né? A multiplicidade de famílias, a diversidade, né? E que eu possa trazer para essa conversa os estudos que eu fui desenvolvendo nessa trajetória de trabalhos de pesquisa e ensino, já de várias décadas, sempre trabalhando numa confluência de campos do conhecimento, desde a psicanálise, todas as contribuições da psicanálise para a compreensão dos funcionamentos afetivos, das dinâmicas familiares, a própria psicologia social, que vai pensar sempre, né, as famílias, os grupos, nessa intersecção entre o campo do psicológico e o campo do social, e que necessariamente convocando, porque a família é uma instituição social, convocando conhecimentos do campo da sociologia, da antropologia, da história, da demografia. Então, eu espero poder trazer contribuições, né, de todo esse percurso de aprendizagem, de reflexão, de contato com famílias, e poder também abrir esse portal como um campo de diálogo, né, ser um lugar de papo mesmo, onde a gente possa conversar, uma interação entre aqueles que me escutam, mas que também possam trazer as suas questões de família, as suas reflexões sobre a sua família ou outras famílias, não é? Para a gente ir junto ampliando um conhecimento e uma consciência sobre essa complexa e conflitiva instituição social. Eu acho que é importante e é interessante contar para vocês como é que a família se tornou um tema de estudos e de interesse para mim, né? Porque eu acho que tudo aquilo que desperta o nosso interesse para a gente estudar, conhecer mais, ou mesmo uma área de trabalho, tem muito a ver também com a nossa própria história, né? Com o que a gente viveu, as nossas experiências, não é? Então, eu acho que é interessante também, como uma maneira também de vocês me conhecerem, eu contar para vocês que eu atribuo bastante do meu interesse por trabalhar com famílias, por conhecer, estudar, procurar compreender melhor funcionamentos familiares, a partir de uma situação da minha própria história familiar. Quando eu tinha 6 anos, meus pais se separaram, uma separação difícil, muito conflituosa. Esses eram os anos 60 do século passado, uma família de classe média na cidade de São Paulo, num tempo em que nem havia divórcio, né? Já havia desquite, então os casais podiam se separar, mas não podiam, por exemplo, casar novamente, né? Essa união não era de todo, né, rompida. Mas era um período em que havia ainda muito preconceito, discriminação em relação a casais ou mulheres, né, desquitadas, né? Então, hoje, por exemplo, eu penso que talvez, eu não sei se o que mais me fez sofrer foi de fato a separação dos meus pais ou o constrangimento também social, né? Porque na escola que eu estudava, por exemplo, eu acho que na minha classe era a única criança de pais separados, muito diferente da realidade hoje, né? Então, eu acho que tudo isso, né, foi gerador de sofrimento, um sofrimento que a gente pode chamar de psicossocial, porque ele não é simplesmente, né, alguma coisa individual, mas tem a ver com a maneira como a sociedade se organizava naquele momento. E eu acho que esse é um exemplo de como as famílias no mundo todo, no Brasil, estão sempre em transformação. Hoje,
a realidade de famílias com pais separados, recasamentos e etc., é muito mais comum. Mas esse acontecimento na minha infância, eu acho que foi determinante para eu ter a minha atenção voltada, né, para famílias, para os funcionamentos das famílias, para conflitos familiares, não é? E fui estudar psicologia e sempre interessada nessas interlocuções entre o campo da psicologia e o campo social mais amplo. E, de fato, né, quando eu pude entrar em contato, tive a oportunidade de entrar em contato com trabalhos feitos com família no campo da psicologia, no campo da psicanálise, de fato, eu fiquei fascinada. Acho que eu tive contato desses primeiros trabalhos há mais ou menos 40 anos atrás, e desde lá nunca deixei de estudar, pesquisar, orientar pesquisas sobre essa temática. E o que eu quero agora é dividir com vocês, contribuir para uma compreensão e um conhecimento alargado sobre essa complexa e conflitiva instituição que é a família, mas compartilhando isso com a sociedade mais ampla através desse portal, onde a gente vai ter oportunidade de falar da família sob diversos aspectos, diversas perspectivas, na relação com a cultura, na relação com o trabalho, da família na literatura brasileira, que foi um tema que eu estudei bastante na literatura do século XX, como a literatura vai apresentando essa transformação da família e como é possível, né, utilizar a literatura brasileira como um campo de pesquisas dessa temática. E tudo isso a gente vai compartilhar aqui com vocês, sempre em diálogo, né? Querendo ouvir vocês, querendo ouvir as temáticas que interessam, querendo pensar junto, situações específicas, porque as famílias têm muito em comum e, ao mesmo tempo, cada família é uma família, né? Assim que como cada pessoa é uma pessoa, há uma singularidade e uma universalidade que estão o tempo todo dialogando, não é? Então, eu queria agora começar a apresentar para vocês esse vasto campo, né, de estudos e conhecimentos, como é que a família vem sendo pensada nesse entrecruzamento de campos, não é? Que eu apresentei aqui, da psicologia, da sociologia, da psicanálise, da história, da demografia, e tendo como referência principal os estudos de família no Brasil, não é? Por que é importante a gente entrar em contato com esse campo de estudos, né, da família como um tema, como um objeto de estudos? Não é? Porque nós muitas vezes encontramos na nossa sociedade uma ideia naturalizada de família, né? Como se a família fosse uma instituição natural, eterna, ela tivesse sido sempre a mesma ao longo da história, ao longo do tempo, né? Uma concepção, então, naturalizada e muitas vezes de cunho religioso, né? Então, como se a família fosse uma entidade que é fruto da vontade divina, né? E que, portanto, ela obedeceria a certos preceitos que seriam imutáveis, né? E, de fato, essa concepção mais única de família, como uma entidade natural, eterna, sagrada, foi uma noção que perdurou durante séculos, talvez, não é? E com a ideia de que há um modelo de família que deve ser aquele que é o modelo correto, é o modelo justo, é o modelo moral, que basicamente, né, é o modelo, vamos dizer assim, da família constituída pelo casal heterossexual,
também com os filhos, né, decorrentes dessa relação. No caso da família nuclear, que eu estou tomando aqui como referência, da família nuclear tradicional, então, esse grupo familiar constituído pelos pais e filhos, habitando uma unidade doméstica independente, com cada um tendo papéis específicos, né? O pai como provedor, a mãe como dona de casa, ou aquela que é responsável pelos cuidados domésticos, pelos cuidados com os filhos, numa certa relação de hierarquia entre o homem e a mulher, e entre a mulher, o homem, a mulher e os filhos, não é? O pai representando uma certa autoridade moral dentro desse núcleo. Então, esse é um modelo, digamos assim, tradicional, clássico, né? Em vigor, pelo menos, né, desde finais do século XVIII, ao longo do século XIX, aquilo que a gente chama da família burguesa, né? Porque é o modelo de família que se desenvolve com o desenvolvimento da burguesia, com o desenvolvimento das cidades, né, do comércio. É uma família que ela também nem sempre foi assim. Ela é, de alguma maneira, derivada do que a gente chama da família mais extensa, né? mais própria de um contexto mais, vamos dizer, rural, agrário, em que a gente poderia ter como modelo aqui no Brasil a Casa Grande, né? Onde tem o patriarca com a sua esposa e os filhos, que de alguma maneira permanecem trabalhando com o pai, ou permanecem habitando essa mesma propriedade, aos poucos outras profissões vão surgindo, como o filho que é padre, depois o filho que é médico, né? Mas é justamente em torno desses desdobramentos e desenvolvimentos e do surgimento, como eu dizia antes, né, de uma burguesia mais urbana, que vai também se desenvolvendo as famílias nucleares, né, que tem essa configuração, vamos dizer assim, menor, né, diferente da família extensa. Então, enquanto predominou, né, uma concepção na sociedade ocidental de que a família é uma instituição natural, né, ou que ela é um fruto da vontade divina, e, portanto, ela seria sempre a mesma, eterna, com uma certa constituição, né, considerada correta, moral, não é? Não havia por que pensar em uma diversidade de arranjos familiares ou de estudar transformações dessa família, né? Não havia espaço para isso. Mas, evidentemente, que a família sempre foi diversa, né? Sempre foi múltipla, sempre houveram separações, sempre houveram recasamentos, diferentes tipos de arranjos familiares, que, em grande parte, eram condenados, né, como sendo anomalias, como sendo um desvio desse modelo idealizado, não é? Desse modelo que, de alguma maneira, todos deveriam seguir. Mas no final do século XIX, em alguns países, como Alemanha, Estados Unidos, França, a partir no campo da ciência, de um novo contexto ideológico, de estudos sobre a natureza, e a família era pensada como uma instituição natural, como parte da natureza,
mas é a teoria evolucionista que, né, praticamente, ou criada por Darwin, Charles Darwin, né, que vai, de alguma maneira, repensar o desenvolvimento todo, né, das espécies naturais, os processos de transformação das espécies, não é? A partir de questões como a adaptação em diferentes contextos, em contextos climáticos, geográficos, diferentes contextos de produção, não é? E pensar os processos de seleção natural, né? Então, a ideia de que as espécies animais também passam por transformações, né, a partir da relação com o seu meio ambiente, é que alguns estudiosos, e é muito interessante porque estudiosos principalmente ligados ao campo jurídico, né, passaram a repensar a família nessa nova chave, essa chave oferecida pelas teorias da evolução, né? Então, diz um outro antropólogo importantíssimo do século XX, Lévi-Strauss, né, de que o evolucionismo introduziu a história na natureza, né? Então, essa ideia de que tudo se transforma, não é? E, portanto, também as famílias se transformam. E foram, então, buscar tentar entender como é que as famílias se transformam, a partir de que elementos, não é? E se seria possível encontrar, a partir das diferentes sociedades humanas e as suas formas próprias de arranjos familiares, se seria possível construir uma linha de evolução e transformação das famílias, ou seja, se as famílias também evoluem segundo um certo padrão reconhecível, né? E o que é que determina esse desenvolvimento e essa transformação dos arranjos familiares? Por que são pessoas do campo jurídico que vão principalmente se interessar por esses primeiros estudos de família? Porque a realidade das famílias sempre foi diversa, sempre foi múltipla, não é? E, portanto, sempre colocou para a sociedade questões, né, que dizem respeito, por exemplo, à questão da hereditariedade, não é? Quem são os filhos que uma determinada sociedade reconhece como legítimos e quais não, não é? Ou a questão de como é que fica a questão das heranças, quando um homem, por exemplo, tem filhos decorrentes de diversas uniões, não é? Então vão ser antropólogos ou etnógrafos movidos por questões como essas que vão começar a ir a campo, né, conhecer famílias em diferentes contextos sociais, em diferentes tribos, né, ver como elas se organizam, quais são as regras, né, escritas ou não escritas, né, explícitas ou implícitas, que regulam as relações familiares, as relações de parentesco, quais são as leis que podem ser leis de origem religiosa, sagrada ou não, não é? Mas que vão organizar essas multiplicidades e esses diferentes arranjos, né? Então, há trabalhos muito interessantes desses antropólogos, etnógrafos, que reúnem um conjunto significativo de dados de famílias ao redor do mundo todo e que vão, né, inspirados, né, pelas teorias da evolução das espécies, tentar traçar, então, uma linha evolutiva das famílias, como se as famílias, né, então, pudessem ser pensadas em evolução, não é? E como é que pensaram essa evolução? Então, uma linha evolutiva na qual eles pudessem situar os diferentes arranjos de famílias
que eles vão encontrando em diferentes sociedades. Nós temos que levar em consideração, então, que são pesquisadores da Europa ou da América do Norte, não é? Entre final do século XIX e início do século XX, e que tem uma posição que a gente poderia chamar de eurocêntrica, né? Ou seja, que tendiam a ver a sua própria sociedade, a sociedade europeia, né? Aquilo que a gente chamava de primeiro mundo, como sendo o ápice do desenvolvimento humano, o ápice da evolução. E que outras famílias encontradas em sociedades que na época eram ditas primitivas, né? É uma época que trabalhava muito com essa dicotomia entre os povos primitivos e os povos civilizados, então que veriam nas sociedades consideradas primitivas, né, com modos de produção econômica considerados menos evoluídos, menos desenvolvidos, formas ou arranjos familiares também considerados menos evoluídos, menos desenvolvidos, né? Há diversas linhas de evolução da família, construída por diferentes etnógrafos, mas que, basicamente, se a gente pudesse integrar numa linha única aqui para a nossa conversa, eles propuseram que teria havido, né, ou há uma forma de organização social nos primórdios da humanidade, nas origens da humanidade, onde não haveria nenhum tipo de agrupamento reconhecível como família, não é? Em que não haveria nenhum tipo de relação estável entre os sexos, ou mesmo uma relação estável entre as gerações, não é? Então, uma espécie... A sociedade como, né, sociedades como bandos, né, sem nenhum tipo de reconhecimento de relações de parentesco entre si, né? A esse momento, vamos dizer, originário, né, que eles identificavam nessa linha evolutiva como origem, né, eles chamaram de promiscuidade primitiva, né? Um estado de promiscuidade primitiva nesse sentido de uma falta de regulação das relações sexuais ou das relações de parentesco, sem reconhecimento de relações de maternidade ou paternidade, etc., né? À medida, né, então, essa foi essa teoria, né, da evolução das famílias, né, começa a propor que junto, né, integrado ao desenvolvimento dos meios de produção, das formas de subsistência da espécie humana, os seres humanos, nas suas primeiras atividades como coletores, como caçadores, não é? Como povos nômades, então sem fixação na terra, né? Que andavam, né, em bandos atrás, né, de onde houvesse alimento, onde houvesse a caça, etc., com uma fixação temporária, né, em diferentes locais, começam a visualizar, a vislumbrar alguma forma primeira de organização, a qual se poderia chamar de família, mas que tinha como figura central a mãe, né? A figura da mulher, e em torno dela, ou da mulher ou das mulheres, né? Que se estabeleciam temporariamente num determinado território com as suas crias, vamos dizer assim, junto a si, né, para os seus cuidados, os cuidados necessários para o seu, enquanto essas crianças, né,
são ainda dependentes, né, em todas as suas necessidades básicas. E por que a mulher era a figura central nesse tipo de arranjo? Porque os homens tinham funções mais fora, né, vamos dizer assim, desse território familiar, né? Eles eram coletores, eram caçadores, ou estavam guerreando com outros homens ou com outros bandos e etc., né? E traziam um alimento, né, a ser cozido pelas mulheres, mas também podiam ter uma passagem transitória naquele espaço, naquele território, não é? Sem uma relação mais estável com uma mulher, não é? Ou então podendo ter filhos com diversas mulheres e etc., né? E essa configuração, que já é uma configuração em que há uma divisão clara de papéis entre homens e mulheres, em que a mulher tem as atribuições do cuidado com o alimento, do cuidado com as crianças pequenas e etc., e que ela é o centro, vamos dizer assim, dessa unidade doméstica, é alguma coisa que os antropólogos, etnógrafos vão encontrar em diversas sociedades, né, ditas então primitivas, em grupos, né, com esse tipo de economia, da coleta do alimento, da caça, etc., né, e sem uma fixação na terra. E é com o desenvolvimento dos meios de produção, com o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, né, que os grupos humanos, né, vão passar a se fixar na terra, não é? E surge essa noção da propriedade, né? Uma noção que nessas outras formas de organização social, ditas menos evoluídas, não havia, não é? Mas então aqui já começa a ver a terra, né, onde se planta, onde se colhe, onde se cria o gado, a ideia da propriedade, não é? E dos bens que se produzem a partir dessa terra, né? Então, essa propriedade fixa esses grupos em determinados territórios, dos quais, né, os homens passam a ser proprietários, né? E como é que, de alguma maneira, né, vão garantir, a partir dessa propriedade, a permanência dela, né, como um patrimônio que pode também ser herdado, né, pelos seus filhos, né? Filhos que trabalham também com o pai na terra, né? É uma mão de obra também necessária nessa produção. Surge daí essa família, a tal da família patriarcal, não é? Ou seja, aquela que então vai passar a ter como centro da unidade doméstica não mais a mãe, né, como no arranjo anterior, mas o pai, o homem, né, o proprietário da terra, que vai ter uma autoridade sobre o seu grupo familiar a partir do seu lugar de provedor, não é? Então, em relação a quem? A esse proprietário, a esse patriarca, a mulher, né, se submete, é dependente dele, não é? Assim como os filhos nascidos dessa união. E para garantir que os filhos que nascem dessa mulher são os filhos legítimos desse proprietário de terras, é que é preciso que, de alguma maneira, essa mulher também esteja numa relação também de submissão e sob o controle, sob o governo
desse homem, né? De maneira a garantir que os filhos que nascem dela são herdeiros legítimos desse homem, não é? Como nós estamos no modelo de economia basicamente rural, agrário, pecuário e etc., não é? E eu dizia que os filhos, então, vão trabalhar com o pai e permanecem nessa terra, né? Ainda que casem, etc., não é? Nós vamos ter, então, aquilo que a gente chama da família extensa, né? Que tem como núcleo, né? Esse patriarca, né? A sua esposa, e associados a eles, mas ainda em relações de submissão e dependência, os filhos, ainda que casados, etc., né? Com o desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, o surgimento de novas profissões, o comércio, as profissões liberais e etc., né? A emergência das cidades, não é? Dos núcleos urbanos, de toda uma burguesia, né? Que do campo vai para a cidade, a gente começa a ter o que nós chamamos da família nuclear, né? Essa que eu dizia que era vista, né, dentro dessa linha evolutiva como sendo o ápice do processo civilizatório, a forma mais evoluída, né, do arranjo familiar, né, constituído pelo casal heterossexual e seus filhos numa unidade doméstica independente, com papéis determinados para o homem como provedor, para a mulher como dona de casa, e responsável pelos cuidados com os filhos e etc., né? Então, a gente teve hoje uma introdução a respeito dos estudos sobre família no mundo e como é que eles impactaram, né, uma reflexão e um pensamento sobre a família brasileira. Nós vamos continuar falando sobre isso a partir dos desdobramentos no campo de estudos da família, a partir em especial de meados do século XX, né? Nas revoluções que foram feitas nesse pensamento. Então, espero que vocês tenham gostado e que tenha despertado a vontade de continuar escutando, de continuar pensando sobre essas questões, e nós vamos continuar fazendo isso a partir desse portal.